Salmo 32, de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Vamos orar, pedir o auxílio do Senhor. Ó Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença em oração como Teu povo, para pedir a Tua bênção sobre esse momento solene da leitura da Tua palavra e também da pregação. Abençoa o Teu servo, o ministro da palavra, abençoa o Teu rebanho que está reunido aqui, que o Senhor possa também visitar as igrejas cristãs que estão reunidas nesse momento e cujos púlpitos a Tua palavra será lida e pregada. Abençoa-os também, Senhor, para que por meio da Tua palavra a Tua igreja possa experimentar renovação em dias difíceis como os que estamos vivendo. Nós te suplicamos estas bênçãos confiados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, hoje nós ouviremos a pregação em mais um salmo de lamento. Nós já iniciamos essa série de pregação desses salmos, que também são chamados de salmos de contrição ou salmos penitenciais. E o Salmo 32, então, é o quarto dos salmos chamados salmos de lamento. Nós começamos com o Salmo 5, um salmo que nos ensinou que a justiça que Deus exige para que nós possamos nos aproximar a Ele é uma justiça que nós nem vamos encontrar no mundo, nem vamos encontrar em nós mesmos, mas é uma justiça que nós só vamos encontrar junto a Ele próprio. Por isso aprendemos a nos aproximar a Deus com humildade, reverentemente, aguardando a justiça por meio de Cristo Jesus. O segundo salmo penitencial que nós já vimos foi o Salmo 6, no qual aprendemos a lamentar as aflições que sofremos, mas nos consolamos em saber que a causa final de todas as nossas aflições é o próprio Deus, que usa essas aflições para nos disciplinar por causa dos nossos pecados, como membros da aliança do nosso Deus. E ainda no Salmo 7, nós lamentamos as injustiças que são cometidas contra nós nesse mundo, mas aprendemos a não revidá-las, mas a esperar pela justiça final que procede do nosso Deus. E hoje, no Salmo 32, nós aprenderemos
sobre o permanente estado de felicidade para aqueles que alcançam o perdão dos pecados. Então, esse estado permanente de felicidade, se vocês perceberam, é praticamente o título desse salmo, embora nós temos um sobretítulo de Davi, salmo didático, mas esses dois primeiros versículos realmente colocam a gente dentro do assunto desse salmo. Nós lemos: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Essa bem-aventurança, ou esse estado de felicidade que o Salmo 32 está ensinando aqui, não deve ser confundido com uma expressão de alegria, um sentimento de alegria. Não apenas nesse texto aqui, mas no restante da Escritura, a alegria expressa uma reação momentânea, uma reação a uma determinada circunstância, alguma coisa boa ou importante que nos aconteceu e nós reagimos de forma prazerosa a esses acontecimentos. A Bíblia está cheia de exemplos de reações, de manifestação de alegria diante de situações que realmente trazem boa notícia, boa nova. Lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 2, versículo 10, que os magos que saíram do Oriente ficaram alegres porque viram no céu uma estrela que brilhava e que os conduzia até onde estava o Salvador do mundo. O apóstolo Paulo, por mais de uma vez, ele expressa na sua carta, escrita a várias igrejas, a sua alegria quando eles se lembravam dos irmãos e da fé que os irmãos estavam professando juntamente com ele. E o próprio Davi, o salmista Davi, em outro salmo, que de vez em quando nós cantamos aqui, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é aquela reação de gozo diante de certas situações que nos impactam positivamente. Nós também experimentamos esses sentimentos continuamente na nossa vida. E nós usamos esse momento de alegria como se fosse um momento festivo diante dessas coisas boas. Mas devemos sempre ter em mente que todos esses motivos de alegria são motivos que passam. São alegrias que expressam reações diante de momentos pontuais. Momentos que logo em seguida pode ser completamente revertido com um sentimento de tristeza diante de uma notícia de morte, por exemplo. Então, a alegria é coisa boa e nós não temos que ter nenhum problema com a alegria. Devemos desfrutar de todos os motivos de alegria que Deus nos concede nessa vida. E, infelizmente, tem pessoas que acabam se tornando tão dependentes desses momentos de alegria que querem promovê-lo mais e mais e tão intensamente, às vezes, que acaba caindo num tipo de hedonismo mesmo, onde o prazer, então, a alegria passa a ser a coisa que deve dominar a vida. Mas não é assim, porque nós também temos que enfrentar as duras realidades que a vida nos traz por causa do pecado. Então, a alegria se aplica muito mais a reações de prazer e de satisfação diante de certos momentos. Felicidade é coisa diferente. A bem-aventurança de que o Salmo 32 fala é coisa muito diferente. Na Bíblia, esse estado de felicidade, de bem-aventurança, não fala sobre uma reação da gente, não fala sobre uma reação diante de certas circunstâncias, fala do nosso estado, um estado permanente, que não foi causado por causa de qualquer noticiazinha ou qualquer acontecimento bom, mas é um estado resultante da obra poderosa de Deus na vida de um pecador. É assim que a palavra de Deus trata a felicidade, como um estado permanente, um estado duradouro, e que só pode realmente experimentar
aqueles que foram perdoados por meio de Cristo Jesus. O pecador sem Deus, ele não tem felicidade, não existe. Eles podem desfrutar de momentos de alegria, como qualquer de nós, mas estado de felicidade só desfruta aqueles que alcançaram o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Então prestem atenção às 4 expressões que nós encontramos nos 2 primeiros versículos, que estão funcionando como esse título geral desse salmo. As 2 expressões no versículo 1, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, literalmente está dizendo cujo pecado é levantado ou levado para longe, e a outra expressão, cujo pecado é coberto, significa que o pecado não fica mais à vista. Então, tanto na primeira expressão como na segunda, pode observar aqui que o foco está no próprio pecado, hein? Olhando para o pecado, você não vê mais ele, porque ele, na primeira imagem, ele foi levantado, foi jogado para longe, foi levado para longe, e no segundo caso ele foi coberto. Então você procura por ele e você não vê. Então nós somos dirigidos a olhar para o pecado e não mais encontrá-lo, porque ele foi jogado fora, ele foi coberto. Levíticos 16 tem uma festa, que talvez vocês já conheçam até pelo nome, a festa anual do perdão, o dia do perdão, Yom Kippur. Nessa celebração anual, o sacerdote, ele separava 2 bodes recebidos do meio do povo, e sobre o primeiro bode, o sacerdote confessava os pecados do povo, e depois esse bode era levado para o deserto e ficava pelo deserto. E Deus estava prometendo ao povo pactual de Israel, por meio daquele sacrifício, que da mesma maneira Deus estava tirando os pecados do meio do povo e enviando para fora da sua presença, porque a sua presença estava sobre a nação de Israel. O segundo bode, no dia de Yom Kippur, era sacrificado, e o sangue desse bode era levado pelo sumo sacerdote para o lugar mais interior do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, aquele lugar que os sacerdotes só podiam entrar uma vez por ano. E provavelmente foi a partir daquele episódio que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que, ao que parece, até ali os sacerdotes entravam rotineiramente dentro do Santo dos Santos, mas depois daquele pecado, Deus estabeleceu uma regra de que somente uma vez no ano eles poderiam entrar, que era o dia do perdão, o dia de Yom Kippur. Então o sacerdote, com o sangue do animal que foi morto, entrava no Santo dos Santos. No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança tinha uma tampa de ouro maciço chamado propiciatório, e então ele começava a aspergir o sangue sobre a tampa, até que o sangue cobrisse completamente a tampa do propiciatório. E com isso Deus prometia ao povo de Israel que os pecados da nação estavam cobertos diante dos seus olhos. Deus olhando para a nação, Deus não via mais os pecados do seu povo. Então, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é levada para longe da presença de Deus e cujo pecado é coberto aos olhos de Deus, para que Deus não mais os enxergue. No versículo 2, nós também encontramos 2 expressões. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora, nós já não somos direcionados a olhar para o pecado já foi dito, foi removido. Agora nós somos direcionados a olhar para o próprio Deus, que então declara que, olhando para o pecador, não enxerga mais nenhum pecado no pecador. E olhando para o próprio pecador agora, a segunda sentença mostra que o próprio pecador agora é visto como alguém que não tem absolutamente nenhum pecado. Viu como esses 2 versículos estão se combinando para nos declarar
que em Deus nós alcançamos o perdão para todos os nossos pecados. É interessante porque 4 palavras diferentes são usadas aqui para se referir aos pecados. No versículo 1, ele usa inicialmente uma palavra mais específica para a iniquidade é perdoada, para se referir àquele pecado que realmente nós cometemos conscientemente, às vezes com vontade mesmo, deliberadamente. Enquanto que a segunda palavra é uma palavra mais geral, quando fala sobre o pecado é coberto, inclui até aqueles pecados que às vezes a gente comete sem nem perceber, sem nem ter tido consciência. É como aquela ideia de você tentar acertar o alvo e errou. Eita, não consegui. Mas não implica realmente em um dolo sobre aquele pecado. A mesma coisa no versículo 2, as 2 palavras são diferentes, embora está traduzido aqui do mesmo jeito, mas são palavras diferentes, mas mais uma vez, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, mostra que realmente Deus, não olhando para o pecador, não encontra nele nenhum motivo de condenação. Deus olhando e não vê nada, não atribui mais nenhum motivo de condenação. E a palavra, na segunda parte, e cujo espírito não há dolo, mostra que no coração desse que foi perdoado não há mais a intenção de querer pecar contra Deus. Não é que não haja pecado, mas o coração que foi transformado, ele não deseja pecar contra Deus. Como vimos de manhã, pecado persistirá na vida do crente, mas não como um ídolo que ele quer se agarrar e servir, mas como um defeito da natureza contra o qual ele precisa lutar todos os dias da sua vida. Então, esse Salmo 32, ele se combina um pouco com o Salmo 1, porque se vocês se lembram, o Salmo 1 também fala sobre bem-aventurados, né? Só que no Salmo 1, nós celebramos a Deus pela bem-aventurança daqueles que desfrutam dessa bem-aventurança continuamente junto a Deus e junto à palavra de Deus. Por isso o Salmo 1 vai falar sobre bem-aventurado é aquele que anda. Então, fala sobre a vida bem-aventurada, vida feliz, desfrutada junto ao Senhor, junto à sua palavra. No Salmo 32, o foco é mais específico. No Salmo 32, a bem-aventurança aqui é para se referir àqueles que passaram de um estado ao outro, o estado de perdição para o estado de salvação. Então, no Salmo 32, nós louvamos a bem-aventurança de não sermos mais contados por Deus como pecadores culpados que merecem salvação, mas como pecadores que alcançaram a graça do perdão e cujos pecados Deus não enxerga mais. Deus olha, não tem pecado em nós. Deus não vê pecado em nós. Eles foram removidos, eles foram cobertos. Então, do ponto de vista de ordem dos salmos, a gente pode dizer que o Salmo 32 vem antes do Salmo 1, porque o Salmo 32 fala sobre a mudança de posição do pecador do estado de condenado para o estado de salvo, e o Salmo 1 vai agora falar dessa bem-aventurança em termos de uma continuação do estado dos salvos na presença do Senhor. Depois, então, do salmista ter declarado a bem-aventurança dos salvos nos versículos 1 e 2, o restante do salmo descreve a trajetória desse pecador que saiu de um estado ao outro. Pecador que saiu do estado de condenação até o estado de salvação. Então não descreve a realidade de todos os pecadores, mas dos pecadores que são salvos dos seus pecados. Então o pecador, ele é descrito nesse salmo como começando no estado de brutalidade no pecado, até o estado da bem-aventurança da salvação e o louvor desses justos salvos por causa dessa bem-aventurança. Então, os versículos 3 e 4, nós lemos:
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, nesses versículos 3 e 4, descreve essa angústia no coração de um pecador que reconhece os seus pecados, reconhece que o seu sofrimento é decorrente da mão de Deus pesando sobre ele por causa dos seus pecados. Alguns comentaristas apontam que Davi está descrevendo meramente a sua experiência pessoal, provavelmente depois daquela situação de pecado com Betseba, e que resultou inclusive na morte do esposo dela, Urias. E provavelmente esse é realmente o contexto do Salmo, embora não é identificado no título. O título fala somente sobre de Davi, Salmo de Date. Mas mesmo Davi tomando a sua própria experiência para descrever a sua peregrinação do estado de pecado e miséria até o estado da graça, da salvação, mesmo assim, essa descrição serve realmente para descrever o que acontece na vida de um pecador que está alcançando a graça de Deus para a salvação. E o próprio Davi experimentou isso durante um tempo, hein? Então, não é somente aqueles que ainda estão lá fora e que vão experimentar essa graça, mas muitas vezes membros da aliança, que estão dentro da aliança, mas que cometem pecados sérios, se afastam da aliança, como Davi fez, e durante um tempo eles experimentam o peso da mão de Deus por causa dos seus pecados, e Deus usa essa opressão para fazê-los se aproximar mais uma vez a si. E Davi experimentou isso. Então é muito claro que o pecador que não está experimentando essa obra do Espírito Santo no coração, gerando arrependimento e fé, é claro que não é esse pecador que está sendo descrito no Salmo, porque esse pecador, sem a obra graciosa do Espírito Santo, ele de fato ele não reconhece os seus pecados diante de Deus, nem reconhece que eventualmente, se ele estiver sofrendo, ele não reconhece que isso é por causa da mão de Deus pesando sobre ele, porque isso é obra do Espírito Santo no coração dos crentes. Mas o Salmo está falando, do outro lado, daquele pecador cujo coração está provando a graça de Deus, aquele coração que está sendo convencido dos seus pecados, aquele coração que está sendo convencido de que o que ele está sofrendo, a angústia que ele está sofrendo por dentro, é por causa dos seus pecados, e enquanto ele continuar escondendo, ocultando, fugindo de confessar esses pecados, ele vai sofrer o peso da mão de Deus, para o seu próprio bem. Então, com certeza, esse pecador que está provando a obra do Espírito Santo no coração dele, com certeza, esse pecador passa a ter uma consciência profunda dos seus pecados. Uma consciência tal que o leva a sofrer. E uma consciência de que esses pecados estão ofendendo a Deus de tal maneira que leva a consciência de que ele receberá castigo por causa dos seus pecados. Por isso também essa consciência o leva a realmente buscar a Deus para confessar os seus pecados, como a gente vai ver nos versículos seguintes. E de fato esperamos que isso vai acontecer na vida do verdadeiro crente. A vida do verdadeiro crente não é ir para a igreja porque acha que aqui tem um monte de gente legal. Não é ir para a igreja porque compartilha de algumas ideias que os outros irmãos e irmãs têm aqui na igreja. De fato, o pecador procura Deus por causa da consciência do pecado, que ele sabe que ofende a Deus e que ele sabe que vai receber o merecido castigo. Isso deve trazer o pecador para Deus e então ser conduzido para os pés da cruz, onde ele vai encontrar o perdão dos pecados. Então, isso é a marca do verdadeiro arrependimento. De um lado, tristeza pelo pecado. Do outro lado, alegria em Deus, no perdão dos pecados e na salvação. O resultado, portanto, para todo pecador, a conclusão que tem que chegar é que, longe de Deus,
E mergulhado no pecado, o pecador não pode provar desse estado de bem-aventurança, que somente aquele que alcançou o perdão dos pecados pode desfrutar em reconciliação com Deus. E quando o pecador, que é despertado para o arrependimento, ele logo reconhece a necessidade de buscar a Deus, e ele faz isso com toda a confiança. O versículo 5 e 6 mostra realmente uma força muito grande nessa declaração. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E meio que redundando, ele diz: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pecador que está sendo convertido, ele sabe que perdão de pecados não é uma questão de corrigir o rumo, corrigir as coisas erradas. Eu estava fazendo isso aqui, paro de fazer. Não. Perdão dos pecados exige uma justiça perfeita que ele só pode encontrar próximo de Deus. A gente já viu isso em outro salmo. Então, para o piedoso, para aquele que realmente reconhece que, de um lado, o perdão dos pecados não pode ser alcançado de outra maneira senão junto ao Senhor, do outro lado, a certeza de que junto a Deus ele alcança o perdão dos seus pecados, de fato é motivo de grande louvor. Versículo 7: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, para o piedoso, o perdão dos pecados, o início do desfrute dessa bem-aventurança é motivo de louvar o nome do Senhor alegremente. E esse salmo que é um salmo de lamento, como nós já vimos, mas às vezes ele também é classificado como um salmo didático, um salmo de sabedoria, porque se vocês notaram, nos versículos 8 e 9, o salmista chama pecadores ao arrependimento, e no versículo 10 ele adverte os pecadores que permanecem impenitentes de que eles não escaparão do justo juízo de Deus. Então, esse caráter exortativo do salmo também serve para classificar o salmo como salmo de instrução, salmo didático. Isso a gente pode ver no título, né? Como nós percebemos, o próprio título diz de Davi, salmo didático. Mas a igreja cristã, ao longo dos séculos, vem classificando esse salmo dentro do conjunto dos 7 salmos penitenciais. Então, considerando as palavras de instrução, de ensino, de sabedoria do salmista, o pecador se dá por sábio se ele seguir o seu conselho. Aquele que realmente prestar atenção no que o salmista está dizendo aqui, vai se dar por entendido. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então veja que Davi está realmente comparando a obstinação, a teimosia de um pecador agarrado ao seu pecado, que não quer largar o seu pecado de jeito nenhum. Ele compara realmente a dureza de um animal bruto, que não tem entendimento e que somente a força é que ele vai ser domado. Então é um alerta muito forte para que nem mesmo nós, como povo da aliança, eventualmente vindo a cair em pecado, não nos deixemos levar pela brutalidade do pecado, porque Davi provou isso. Lembre-se que quando Natã foi à presença de Davi para censurá-lo por causa do pecado que ele havia cometido, ele estava tão sem sintonia com Deus, que nem pensou no pecado que ele mesmo havia cometido. Estava insensível.
pecado às vezes leva realmente a persistência nele, o pecador se agarrando nele, realmente chega ao ponto às vezes das pessoas nem mais se dar conta dos pecados que estão cometendo. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Por isso, o salmista adverte, e essa advertência para nós também tem um sentido de nos estimular à evangelização de nossos parentes, amigos, vizinhos, que nós sabemos que ainda estão vivendo na vida do pecado. Nós precisamos ir a esses pecadores e levar esse conselho do salmista e chamá-los ao arrependimento, para que não aconteça de que o tempo se finde e eles não encontrem mais tempo para buscar o Senhor e alcançar o perdão dos seus pecados. E nele se cumpra aquilo que o salmista está dizendo aqui, que agora só lhe resta, como um cavalo e um jumento, eles serem arrastados para o sofrimento dos ímpios, que é declarado no início do versículo 10. Aqueles que permanecerem teimosamente nos seus pecados. Outra coisa não restará, senão o poder de Deus arrastá-lo para a condenação eterna. Por isso, oremos, irmãos, e evangelizemos nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, para que isso não aconteça com eles. Para que assim como nós, que não somos melhores do que eles, também eles possam encontrar o favor do Senhor e achar lugar de arrependimento em seu coração. Oremos por isso. Agora, ouvir para um pecador perdido, debaixo da condenação do pecado, ouvir a promessa de Deus, de perdão dos pecados, e no coração ter a certeza operada pelo Espírito Santo de que essa promessa lhe diz respeito, isso realmente é uma notícia alegre e que cria uma reação em nós. Não somente é um estado perene, mas de fato nós devemos reconhecer que também causa em nós uma alegria profunda. E o salmista vai falar sobre isso nesses últimos versículos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. O salmista começou declarando o estado permanente de bem-aventurança, mas ele conclui com a exultação, ouvir, mais uma vez, você pecador, merecia ir para o inferno, mas Deus decidiu salvar você. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por causa dos seus pecados. Isso realmente deve ser uma notícia muito mais alegre do que aquela que os magos manifestaram quando viram a estrela no céu. Essa notícia realmente deve encher o nosso coração de alegria, e as palavras que Davi usa aqui realmente, quando a gente está alegre, a gente não costuma fazer isso aqui, a gente se controla, mas às vezes quando a gente está em casa e está alegre, a gente às vezes não grita, a gente não pula, quando a gente realmente recebe uma notícia que é muito alegre, a gente realmente vibra. É isso que Davi está dizendo aqui. As palavras que ele usa, regozijai, exultai, às vezes é traduzido por gritai em alguns salmos. Gritai ao Senhor. É cantar realmente alegremente em alta voz. É usar esse Salmo 32, que como nós temos aprendido, que os salmos não nos foram dados apenas para serem lidos, pregados, ensinados, mas foram colocados na boca do povo de Deus, para ser cantados pela igreja. Então os salmos não apenas nos ensinam, e o Salmo 32 particularmente, não apenas nos ensina sobre essa bem-aventurança
que os justos gozam da parte do Senhor, mas eles foram colocados na nossa boca para nós celebrarmos ao Deus que nos concede a graça de desfrutarmos desse estado de bem-aventurança. Por isso é que nós, quando vamos cantar esse salmo e todos os salmos, devemos fazer isso com um coração alegre. O Salmo 100, ele chega a colocar em paralelismo o uso dos instrumentos como a expressão da alegria e a música como expressão da alegria do povo de Deus. Então, quando nós em seguida estivermos cantando esse Salmo 32, que nós possamos realmente cantá-lo não apenas com o entendimento de que em Deus, por meio de Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados e agora nós entramos nesse estado de gozo eterno, mas também, quando nós estamos cantando esse salmo, que nós possamos dirigir o nosso pensamento ao Senhor e possamos louvar o Senhor de todo o coração, porque foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Amém.